Sejam muito bem-vindos a mais um Logos Biocast. E esse foi feito especialmente para você que quer entender o que tem de ideias, o que tem de produto e o que vai beneficiar a sua prática oftalmológica no seu dia a dia. Os rebeldes da tecnologia, que aqui eu vou incluir com muita honra aqui Augusto Stuck. Muito obrigado, Stuck, que é o CEO da Felcom. Para vocês, oftalmologistas, é o nosso querido Ayer, que é o equipamento portátil de retinografia. E também aqui estamos trazendo o nosso cientista da computação, especializado em sistema de distribuição, né? Que é justamente IoT, para quem sabe, Internet das Coisas, nosso querido Leandro Sales. Muito obrigado por terem vindo aqui ao Biocast. E o objetivo de hoje é a gente ter uma discussão aqui entre empreendedorismo, tecnologia, sistemas embarcados e conduzir os nossos oftalmologistas para saber assim o que espera agora, nesse minuto, amanhã talvez, e o que espera esse futuro. Então, queria começar aqui com o Stu, que agradecer sua presença e dizer que a gente fica muito feliz de um empreendimento que veio da engenharia de São Paulo, né, de São Carlos, e essa engenharia ela está agora disponível para tratar e diagnosticar milhões de seres humanos ao longo do país e do mundo. Obrigado, Stuck. Prazer é meu, doutor João. Obrigado pela amizade e parceria desde o CNNO 2019, quando a gente lançou o nosso produto, a gente se conhece, sempre mantendo próximo, né? Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre tecnologia também. Sou entusiasta de tecnologia, amo desenvolver isso e acho que a gente tem muito potencial no Brasil. Somos muito criativos, né? Mesmo com as adversidades, então super prazer estar aqui conversar um pouquinho hoje. É isso, Léo. Muito obrigado também, né? E aí essa interseção aqui é entre a indústria e o que está por trás das cenas, né? O Léo tem uma expertise muito grande, é um dos engenheiros da computação responsáveis por parte do software da Petrobras, né, na parte do pré-sal, trabalha também com integração de sistemas, de máquinas. Você explica um pouco primeiro o que é o IoT, que todo mundo fala, e o que essa integração ela pode nos ajudar. Perfeito. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite também, né, fico feliz por isso, estava também na presença aí do Augusto, fico feliz por estar participando dessa nosso bate-papo. Particularmente, eu tenho acompanhado a IoT e todos os desenvolvimentos de sistemas de software simplesmente depois, quando a gente viu, equipamentos simples e pequenos entrando na casa das pessoas. Então, a IoT tem muito disso, mas principalmente a parte de sensibilidade, ou seja, sensores que vão agora mapear o comportamento das pessoas em casa ou em qualquer lugar. Então, isso daí é muito claro quando a gente pensa principalmente, por exemplo, na área de saúde, que a gente pode usar esses sensores para fazer, por exemplo, triagens, né. Então, em vários anos atrás, os japoneses já estavam pensando, por exemplo, em equipamentos que vão medir se a pessoa está ficando doente ou não, através de ações simples que ela está executando. Então, a IoT ela vai desde essa parte especificamente de saúde simples, até coisas mais complexas como uma indústria gigante como a própria Petrobras, para sentir como é que está o ambiente e reagir de alguma determinada forma e de forma inteligente, né. Então a convergência de equipamentos e inteligência é o que forma, de fato, o IoT, principalmente com a parte de conectividade. Então acho que a gente vai falar bastante aqui sobre essas coisas, e então a comunicação em si ela vai desenvolver coisas específicas e a IA vai agora interagir fortemente nesse processo. Aí, Stuca, eu queria voltar um pouco alguns anos atrás para dizer assim, o que fez um engenheiro, né, raiz, Stuck, empreender na medicina, healthcare e especificamente na oftalmologia, trazendo esse equipamento que é um dos, na minha opinião, eu sou usuário, um dos melhores do mundo em termos de qualidade de aquisição de imagens da retina, mas de forma portátil, né? Então, eu queria primeiro que você explicasse como é que virou a Felcom? Como é que você decidiu empreender? Como é que foi aquele começo no CNNO, que isso é muito bacana de contar aqui? Eu comecei a trabalhar na área de visão, na verdade, em 2006, né, trabalhava com visão computacional, na verdade, desenvolvendo algoritmos para um time de futebol de robôs da faculdade. Eu coordenei um grupo de visão computacional, então nessa época eu já estudava sobre o olho humano, como funcionava, tal, e era encantado com isso, né. E aí quando eu me formei em engenharia de computação na USP em São Carlos,
eu tinha muita vontade de trabalhar em algo que pudesse ajudar as outras pessoas, né, e eu via a área médica como um campo incrível, né. Então eu saí da faculdade, fui trabalhar numa empresa, primeiro em São Paulo, depois, no interior, na área médica, onde eu conheci os meus 2 sócios, o Diego e o Flávio, né. Depois dessa experiência eu trabalhei na Samsung, trabalhei no Brasil, tive a experiência de ir para a Coreia do Sul também, e na Samsung me despertou muito aquela coisa assim, olha, se os coreanos conseguiram criar uma empresa do porte da Samsung, na época, o prédio que eu trabalhei na Samsung na Coreia, eles tinham 14 mil engenheiros. Aí eu olhava e falava assim, cara, isso aqui é o esforço coletivo de muita gente boa querendo fazer. E a gente, os brasileiros, não faziam feio, né? A gente foi para Samsung, saímos do Brasil para dar treinamento para eles lá, de tecnologias que desenvolvemos aqui, né? Então eu voltei muito motivado com isso. E o Diego, o meu sócio, ele nos procurou em 2014, com a ideia de criar um aparelho para ajudar a democratizar exames oftalmológicos, simplificar, exames mais acessíveis, né. E o Diego tem uma causa pessoal incrível, que é, o irmão dele nasceu com um problema muito grave de retina, praticamente não enxerga, né, e ele viu todo o sofrimento do irmão durante toda a vida. O Diego acabou fazendo física na faculdade, por coincidência a gente trabalhou desenvolvendo equipamentos médicos, né. E então o Diego veio com essa ideia, né, me encontrou, eu sou engenheiro de computação, e encontrou o Flávio também, que é o outro sócio, que é engenheiro eletrônico, né. Então, a gente fundiu essas 3 áreas, Physics, Electronics, Computing, né, Felcom vem dessas 3 Ah, não áreas. sabia, Sim, interessante. sim. Para o desenvolvimento, né. Então em 2014 a gente começou a prototipar, a gente trabalhava ainda em outras empresas, né, mas já com uma boa experiência, já técnica, que tem que ter também, né, para começar um negócio desse, e parte de certificação também, o Flávio tinha muita experiência na área médica, e em 2016 a gente conseguiu desenvolver o primeiro protótipo, e a gente fazia assim, implementava à noite, de fim de semana, e eu lembro que a primeira imagem da retina a gente conseguiu tirar de um sábado para domingo, 3h30 da manhã, na casa do Flávio, no apartamento. E assim, foi uma gritaria enorme, as esposas estavam dormindo já e foi uma loucura. Imagino. Foi super legal. E aí a gente viu que tinha valor, né, o que a gente tinha feito, era um aparelho super pequenininho na época, e tinha fotos legais, a gente falou: "Olha, acho que tá no momento da gente abandonar tudo, a carreira de mercado, e fundar a empresa". E aí veio um fomento do estado de São Paulo que nos ajudou, né, nessa parte de pesquisa, e a gente decidiu meter as caras e fazer, né. E o grande ponto foi, a gente imaginava, né, naquele sonho, rebelde, imaginava que em 1 ano a gente colocaria o produto no mercado, e a gente levou 3 anos para colocar o produto no mercado, porque teve muito desafio técnico, a gente sabia fazer bons protótipos e não bons produtos, né, fazer um produto é muito diferente de fazer um protótipo, teve toda a parte de certificação regulatória, FDA, Anvisa, Inmetro, tudo, criamos nossa fábrica, mas assim, a gente sempre teve muito essa energia e esse porquê claro, né, de mesclar as 3 áreas, né, de conhecimento, para tentar trazer aparelhos que pudessem influenciar e ajudar os médicos a fazer mais triagem e salvar a visão dos pacientes, né, trabalhando para tentar evitar a cegueira evitável mesmo, né. Então sempre teve isso muito claro, porque a gente viu o irmão do Diego e é uma grande inspiração. Então o comecinho da Felcom vem daí. É, a Felcom começou com propósito, então já começou com o pé direito. Sim. Aí você falou um pouco, Léo, da questão da interconectividade, né? Então vamos imaginar um dispositivo portátil num país como o Brasil, né, continental, onde você tem um sistema público de saúde que queira ou não, esse sistema ele abrange grande parte dos brasileiros. Como é que você imagina um sistema desse sendo utilizado em larga escala na rede pública e interconectado? Uhum. E com o quê? Particularmente, assim, logo para começar pensando tecnicamente, né, a gente já pensa logo em cloud, né, Sim. Augusto, porque, hoje a cloud ela traz realmente essa infraestrutura que há anos atrás a gente não tinha condições de prover, por exemplo, um serviço como esse. A gente passa a pensar numa escala Brasil, em escala global, sem uma infraestrutura computacional que desse suporte a isso, isso seria impossível. E hoje a gente já tem tecnologia disponível para esse tipo de coisa. Então, ele falou aqui sobre a infraestrutura que eles têm hoje, softwares que já existem e tudo mais, certeza absoluta que se não tivesse uma infraestrutura de cloud disponível, vocês não conseguiriam colocar isso em larga escala, a solução que vocês têm de imagem que chega no computador do João e chega isso em alta velocidade. Então, se a gente pensar isso em 10 anos, 15 anos atrás, a gente seria exatamente impossível. Então, assim, quando você pergunta sobre como é que seria a escala disso, sem dúvida nenhuma, cloud, primeiro passo. Eu acho que o segundo passo é pensar sobre as pessoas entenderem
o acesso os dispositivos hoje em dia nas suas próprias casas, né. Então você estava falando em algum momento, João, sobre, celulares, né. Então há 20 anos atrás, nem as pessoas nem imaginavam o que era isso, né. Hoje o jovem nem sabia que a gente vivia sem celular. Então você imagina isso hoje, a invasão de equipamentos que tem nas nossas residências. Então eu acho que o ambiente e o momento que a gente está vivendo é muito propício para esse tipo de coisa, quando a gente pensa sobre o acesso a dispositivos na casa das pessoas, e aí entra todo o conceito de IoT, de inteligência artificial, que a gente também vai falar. Então, assim, do ponto de vista técnico, eu vejo que é muito nesse caminho, a gente está preparado para isso. Eu acho que a parte mais complexa vai ser voltada mais para a parte da gestão em si, do ponto de vista de dados, de LGPD, do acesso às informações, como é que o governo vai tratar sobre isso, no ponto de vista de entregar Isso é isso de muito forma interessante. gratuita. Então, uma vez que temos o SUS, então trazer esse aspecto tecnológico para dentro de um governo, como via um SUS, eu acho que é um pouco mais complexo por conta do custo em si, mas também pelo mindset, né, de como as pessoas estão pensando hoje em dia na linha de governo, onde a nossa saúde básica ainda precisa de muita estrutura, né. Então, mas obviamente que países desenvolvidos já estão pensando isso lá na frente e largamente, né. Então, eu vejo que a complexidade ela vai mais no caminho governamental e de gestão do que de tecnologia. Tecnologia a gente já está super, bem servido com esse aspecto. E isso aconteceu também com a gente no desenvolvimento da lente, né? A gente achou que em 1 ano e pouco, a gente já estaria, e quando viu a questão do prototipagem, regulatório, isso que é intraocular ainda é muito mais rigoroso, foi algo em torno de 5 anos. Mas no primeiro protótipo a gente também berrou como rebeldes do mesmo jeito, a gente fica aqui, uma coisa que nos une. Mas eu estava querendo discutir em relação a isso. Como é que você vê hoje o ecossistema de inovação na oftalmologia, como engenheiro, né? Então, como é que você vê? Porque tem acontecido desenvolvimentos. A gente sabe que muitos deles é pela própria vontade individual, né? Eu acho que não tem algo ainda tão organizado, né? Mas como é que você vê hoje e como é que você gostaria que tivesse, né? Com certeza já pensou várias vezes nisso, que o país tivesse para fomentar novas startups e novas Falcons e novas logos que é o que a gente quer também deixar de legado, com certeza, né? Sim. Eu acho que você trouxe um bom ponto, né, que é a parte de fomento de alguma forma, né. No começo da empresa é muito complexo você começar do nada, né. A gente ainda tinha um tempo de mercado, então tinha um pouco de dinheiro guardado que eu podia investir, né, os meus sócios também, mas se não fosse um fomento ali que a gente teve da FAPESP no começo, seria muito difícil você iniciar o projeto mesmo de pesquisa, porque 3 anos desenvolvendo, a gente no começo nós tínhamos 7 engenheiros trabalhando, eram os 3 sócios que não ganhavam nada, e mais 4 engenheiros que a gente pagava de alguma forma para trabalhar com a gente, né. Então assim, começa muito com a parte de funding. Então eu vejo hoje um ecossistema muito melhor nisso, tem vários, linhas de fomento, grants, financiamentos, né, e um mercado de venture capital no Brasil também aumentando, investidores mesmo privados, angel, family office, que está aumentando, né. São Paulo mesmo tem muitos fundos de investimento, né, e é algo que está crescendo a cada dia, né. Então assim, isso no aspecto mais geral. Dentro da oftalmologia, o que eu vejo assim, os médicos oftalmologistas são muito inovadores, né, por quê? Toda hora tem uma tecnologia nova, um aparelho novo, uma lente nova, e assim, você vê até o movimento nos congressos, né, a gente participa de congresso em neurologia, é outro ritmo em relação à oftalmologia, porque são aparelhos novos, todo ano tem coisa nova, né. Então eu vejo que tem, muita abertura, muita vontade, né, mas ainda falta, assim, você conseguir criar esse link entre o médico e o pessoal técnico para implementar. Não é fácil, né, por quê? Você vai pegar, vou fazer minha empresa, até achar um engenheiro que faz, então muita gente bate na porta da Felcom mesmo e fala: "Olha, tive uma ideia fantástica, vamos implementar?". E aí a hora que você vê, tipo assim, a gente teria que parar o nosso time dos projetos que a gente está fazendo para fazer, e a gente não consegue fazer os 2 projetos ao mesmo tempo, né. Então eu vejo, esse desafio técnico da integração, mas tem iniciativas muito legais, né, o CBO mesmo tem uma iniciativa que é o Hackathon, que eles fazem todos os anos Sim. aqui em São A Paulo, Recondo está com envolvido, o né? Dr. Carricondo, tal, a gente participa todo ano lá ajudando, e assim, é fantástico, porque você coloca engenheiro, pessoas de marketing, enfim, administradores, pessoas de várias áreas tentando contribuir, né, e trabalhando mais junto, né. Então eu vejo um cenário, muito melhor, né. Eu acredito assim, olhando até para os países, mais desenvolvidos, eu acho que, a gente tem muita boa vontade no Brasil, né, e os brasileiros são muito inovadores, como a gente falou.
Se a gente desenvolver um pouco mais o mercado, por exemplo, imagina ter um fundo de investimento lá em Maceió, ligado à Universidade Federal de Alagoas, que consiga investir nas startups locais, né? Os Estados Unidos tem isso, né? Tem Berlim, eu visitei uma faculdade recente em Berlim que eles têm um fundo de investimento de alguns milhões de euros que eles dão uma bolsa de 3, 4 mil dólares para o aluno poder pesquisar sobre uma área, né? Então eu vejo que tem muita carência ainda, né? E a gente conseguindo evoluir, né, tendo mais capital disponível para inovação, eu acredito que a gente tem tudo para brilhar e ser referência, né? São Carlos mesmo, que é a cidade que a gente está, né, a Felcom fica, a gente tem acho que 5 ou 6 empresas grandes de oftalmologia, né? Por quê? Tem o Instituto de Física da USP lá, então tem muitos alunos que se formam na cidade, tem muitas bolsas que eles conseguem, então você começa a criar um ecossistema que para em pé, tem alguém financiando, né? E depois a indústria vem, né, mesmo startups como a Felcom, e consegue absorver esse público e criar novas coisas, né? Então acho que tem muita gente boa, falta um pouco mais de dinheiro disponível para bombar, catalisar, E conectar também, né? conectar. Eu acho que esse ponto específico, Augusto, principalmente quando você falou que começou a sua startup aí, com o dinheiro do próprio bolso e tal, esse processo chamado de bootstrapping, né? Bootstrapping. Eu acho que muitos projetos também, e aí isso não é só na área da oftalmologia, é a área geral, a área de medicina principalmente, porque tem muita regulação, muitos processos regulatórios, eh, muitos projetos devem morrer por conta desse bootstrapping, né? Você disse que estava trabalhando e tal, e já tinha um recurso guardado, mas de fato, o processo de bootstrapping de uma empresa atrapalha muito a inovação, porque muitos investidores olham que só vai colocar dinheiro quando o negócio já está na iminência de ser colocado no mercado. E aí você pensa sobre isso quando olha especificamente a área de medicina, como é que você vai pensar sobre isso, por exemplo, fazer um teste? Né? Você não pode simplesmente fazer um teste, por exemplo, os meus testes de tecnologia não envolvem humanos, então eu costumo brincar dizendo assim, os meus problemas quando dá errado eu só aperto o botão de reset. Mas no caso específico, quando você lida com saúde, né, então você pensa sobre isso, aí a gente entra num cenário que muitos projetos morrem, porque o aluno está lá na faculdade planejando e pensando numa ideia, mas morre por quê? Porque não tem esse recurso básico financeiro, né, para dar essa sustentação durante o processo de desenvolvimento. Então, eu acho que você não passou por isso, porque você já tinha recurso a respeito, mas muita gente deve morrer no meio do caminho por causa disso, do ponto de vista de projeto, né? E o que eu vejo para médicos especificamente, né? Tem vários, a gente participou da incubadora do Einstein aqui em São Paulo, e eu vi as startups de médico patinando mais, porque o custo da oportunidade para o médico é alto. Então ele, eu não vou deixar de fazer meu plantão aqui para ganhar, para investir totalmente. Mas só que se você não investe totalmente na empresa, o negócio não vai, né? Então eu vi muitas empresas de médicos sofrendo por conta do duplo trabalho, né? Da dupla jornada ali que a pessoa achava que conseguia levar, né? A gente na Felcom, os 3 primeiros anos, a gente trabalhava 14, 15 horas todo dia, né? Trabalhava muito mesmo. E mesmo assim foi muito difícil, teve muito desafio, né? Então, mas eu acho que essa conexão, né, essa intersecção das áreas também, isso é um ponto legal, né? A grande inovação para mim está na intersecção das áreas, né? Oftalmologia, medicina, inteligência artificial, engenharia. Então acho que é aí que está o ouro a ser explorado. É que talvez falte também outras janelas de oportunidade do encontro, né? Entre a academia, entre a indústria, entre a produção. Por exemplo, em BH mesmo você tem um ecossistema, porque também tem uma indústria de oftalmologia forte por trás, né? Que é a Medifacus. Então, ela contrata alguns engenheiros da própria universidade que tem na parte de engenharia elétrica já um curso específico, um laboratório específico para a formação de engenheiros e físicos ópticos específicos em lente intraocular. E se não tivesse a indústria, a academia não ia acompanhar, né? Então, a indústria, junto com o oftalmologista que está passando a dor, né? E também a questão da interdisciplinaridade, isso aí é crucial. É, Mas assim, sim, pode desculpe, falar. o À Augusto vontade. comentou sobre hackathons, né? Isso, uma das coisas que é mais simples a ver é essa integração das pessoas, mas ainda é muito amador, né, Augusto? Então a gente vê, por exemplo, eventos específicos dentro da universidade promovidos por uma aceleradora. Aí quando você vai ver, são alunos ainda de graduação que está em marketing, está em ciência da computação, engenharia e tudo mais. Então, aí passa 3 dias enfurnado trabalhando para apresentar isso no final, para ter um prêmio ou coisa desse tipo. Mas se a gente pensasse isso dentro de uma indústria, então, por exemplo, a própria Felcom mesmo no futuro, promover isso, eu acho que seria fundamental, porque aí o negócio é mais profissional.
né, o negócio, a dor da indústria já vai ser mais direta. E aí essa inovação ativa, poucas indústrias fazem isso. Eu acho que precisa de mais, eu acho que nem só no nível Brasil, mas no nível global, poucas indústrias fazem isso. Por quê? Porque tem a questão do NDA, tem a questão, né, do segredo industrial, que é difícil de você colocar na balança e dizer assim, o que é que eu vou abrir aqui e o que é que eu não vou. Então tem empresas que têm conceito de open source, open hardware, por exemplo. É inovação aberta, mas até que ponto você vai fazer inovação aberta e vai arriscar ao mesmo tempo o seu próprio negócio, né? Então, ter esse direcionamento no ponto de vista da inovação, eu acho que é muito difícil por causa disso, porque toca numa linha tênue aí complexa, né, de você separar as coisas. Os projetos de hackathon que eu acompanhei, que eu já participei, assim, nenhum virou empresa ainda, né? Mas são sempre boas ideias e, assim, precisa da disponibilidade da pessoa de querer ficar em cima também para sair, né? É bem complexo. E também como tem um regulatório, tem essa questão toda de proteção em termos de patente, a gente vê que há um desconhecimento muito grande ainda, da maioria dos médicos e também inventores, né, de como é que você vai se proteger de forma e os NDAs e tudo que a gente precisa dentro desse ecossistema para poder virar produto, né. E eu gosto de acompanhar os sites da Army, por exemplo, né, que é a concorrente da Nvidia, né, inglesa. E ele, uma hora lá, ele colocou assim: mais produtos e menos trabalhos científicos. Quer dizer, eles estavam propondo justamente você fazer o produto e depois, lógico, derivado disso, em alguma medida, sem desproteger a patente, você começar a fazer algumas publicações. E o Brasil, às vezes, na parte de healthcare, ele vai no inverso. Você tem pesquisadores incentivados para crescer dentro da estrutura do CNPq, onde o trabalho científico ele vai ser considerado como uma das coisas mais importantes. Então, às vezes, não sei se vocês sabem, mas em alguns países desenvolvidos, tem alguns pesquisadores especializados em ler papers brasileiros para poder patentear, Sim, sim. A né. gente não Então olha muito para isso, né. então não olha muito primeiro, né, na proteção. Mas Stu, o que eu queria saber, assim, como é que você e do Léo também, né, como é que vocês enxergam, a inteligência artificial? E eu estou falando agora não só na aplicabilidade que você está em testes, né, e eu já estou utilizando na versão beta, a questão da IA para pelo menos nos guiar, mas como é que você vê agora, eu estou falando em fenotipagem profunda, em deep learning, entendeu? Esse novo mundo que está vindo aí, principalmente ligado a imagens, e personalização, lógico, com algoritmos muito mais poderosos. Não está falando ainda nem de computação quântica ainda. Você imagine quando colocar, né, computação quântica com o poder das IAs que estão vindo aí. Aí eu queria que vocês dessem uma palhinha em relação a esse novo universo. Primeiro, em relação ao equipamento mesmo e a Falcon, e depois um overview do que você enxerga na oftalmologia e na medicina, no healthcare como um todo, e Léo também, porque hoje fica uma mistura de espanto com ansiedade, com um pouco de medo, entendeu? A gente não sabe se vai, em 5 anos, ter um robô que vai operar catarata, e fica aquela coisa, entendeu? Sim, mudou muito, né? Eu fiz meu doutorado na área de machine learning e eu confesso que eu fiquei chocado quando lançaram o ChatGPT. Assim, de ver a capacidade, porque eu imaginava assim: "Ah, não, isso aí vai demorar para chegar alguma coisa realmente útil para problemas genéricos, né, vai demorar muito tempo", e chegou muito rápido, né. O meu doutorado foi na área de processamento de imagens, né, extração de features e imagens para detecção de doenças, esse tipo de coisas, né, que são atividades mais do nosso dia a dia ali na Felcom, né. Então na Felcom hoje a gente trabalha muito para trazer ferramentas que agilizem a triagem do paciente, né, e detectem, alterações para você conseguir encaminhar aquele paciente mais rápido. A gente enxerga que o nosso equipamento hoje ele está dentro das clínicas, né, dos oftalmologistas, fazendo, o dia a dia, né, imagens de retina, da frente do olho, mas eu vejo que assim, a gente vai estar cada vez mais fora das clínicas, trazendo mais paciente, fazendo mais triagem, como acontece nos mutirões, que é onde a gente impacta de fato os pacientes, né. Então, ferramentas automatizadas, que você tenha uma enfermeira fazendo um exame numa UBS, né, e consiga rapidamente triar um paciente que tem retinopatia diabética, moderada para cima, né, é algo que eu tenho certeza que vai gerar um impacto enorme e vai encher a clínica dos oftalmologistas de gente, né. Então, a gente está trabalhando muito para desenvolver inteligência artificial, para processamento de imagem, né, com resultados muito legais, né. Hoje a gente já tem o AirMaps no mercado, que faz
essa pré-análise da imagem para ajudar o médico a detectar, e eu acredito que os próximos passos é trazer mesmo um pré-diagnóstico e depois, quem sabe, um laudo mesmo que o médico só bate o olho e checa se está tudo certo, assim como a gente está fazendo com o ChatGPT, né? Vai lá e fala, ó, eu quero criar um template para esse documento. Ele vai e gera para você, você trabalha 5%, né? Então, a Felcom, a gente está indo nessa linha de tentar tornar o trabalho mais rápido, né, e mais produtivo dos médicos, né. No contexto geral, assim, eu sou, um deep user de ChatGPT. Assim, eu passo acho que 30% do meu dia conversando com o ChatGPT para tudo, né, porque qualquer tema que você tem curiosidade, você coloca lá, tem um monte de informação errada, mas 90%, 95% tá certo, né, e te ajuda a direcionar, Muito. assim, coisa que você não precisa buscar, né. Então eu vejo que vai trazer uma transformação profunda mesmo nessa parte de conhecimento. Eu estava vendo um podcast outro dia também que um pesquisador americano falava que o ChatGPT ele te traz conhecimento infinito a custo zero. Tem erro, mas o ser humano também tem erro, né? Então assim, é incrível, né? Você pensar que, vou revisar um contrato, você sobe lá, ele te traz uma revisão que às vezes um advogado não pegaria em detalhes, né? Então assim, o que eu vejo é que essas ferramentas elas vão ajudar a aumentar a produtividade como está ajudando a mim no meu dia a dia, né, das pessoas que utilizarem, né. Então, vai ser um carro para quem antes andava de cavalo, né. Então eu vejo, muito desenvolvimento nisso para otimizar a clínica, o dia a dia, até processar documentos da clínica. Eu fui recente, como falei, para um evento na Alemanha, né, e visitei o Fraunhofer. E o Fraunhofer fez um trabalho na Volkswagen, no qual eles varreram todos os documentos da Volkswagen e criaram uma LLM, um modelo como o ChatGPT para a Volks. Então, qualquer pergunta que qualquer funcionário tem dentro, Muito eles legal. conseguem tirar, e assim, como que é montada a roda do carro X? Ele vai lá e já traz o esquema da roda baseado nos documentos. É claro que isso é fechado, né? É totalmente proprietário da Volks, mas eles me falaram que aumentou a produtividade da Volks em 40% com esse modelo, né. E eu acredito que isso vai acontecer na saúde também, né, nos hospitais, nas clínicas, né, de ter cada vez mais dado, data lakes aí que a gente possa explorar e treinar modelos e, ajudar também a ser mais preditivo também, né. Você pegar um dado de um paciente que tirou uma foto, será que eu consigo detectar que esse paciente vai ter AVC amanhã? Né, talvez consiga, né. Na Felcom a gente passou um caso desse, né. O pai do Diego, né, meu sócio, ele teve AVC em 2020 e a gente começou a olhar as imagens dele lá de trás que a gente tinha feito as retinografias no começo da empresa, e a gente pegou uma plaquinha de Hollenhorst nos vasos dele. Falei: "Meu Deus", sabe, assim, se tivesse uma IA, será que não teria ajudado a prevenir de alguma forma? Não sei, né. Então acho que biomarcadores, detecção de risco, precoce vai explodir no futuro aí com essas ferramentas, né. Ficar mais apurado para ajudar a gente a gastar menos, tempo no operacional e mais tempo na decisão. Eu queria colocar 2 coisas. Uma é um paradigma que às vezes o oftalmologista acha, mas não é verdadeiro, que é quanto mais tiver inteligência artificial automatizada, ele pode substituir o meu trabalho. E é exatamente o oposto, porque hoje, com a realidade do dia a dia de um oftalmologista, ele vai olhar os diabéticos sem estar conexão com a câmera, através de uma lente especial e de um equipamento, e aí todo ano ele vê. O que que acontece com isso? 85% dos casos que ele está vendo de diabetes são normais, e ele manda voltar no outro ano. E só 15% ali, 20% no máximo, 25%, ele vai encaminhar para algum, aliás, nem encaminhar para tratamento, porque não vai ser nem grave, ele só vai dizer que tem e pedir um acompanhamento melhor no endócrino, mas totalmente desconectado. Quando você observa, por exemplo, a utilização de um equipamento portátil e, lógico, já com a nuvem, né, no cloud, o que acontece com isso? E fizer isso em larga escala, como a gente colocou aqui, não dentro do consultório, mas lá na ponta, usando, por exemplo, o PSF, né, que é o Programa de Saúde da Família do SUS, com um auxiliar de enfermagem, fazendo a captação, até porque o equipamento não precisa nem de dilatação, na maioria dos casos. Então o que acontece com isso? Você vai ter aí uns 80% dos pacientes que a máquina vai dizer para só no ano que vem aparecer, mas vai aparecer muito mais pacientes para tratamento, e aí ficando muito mais efetivo, que eu não estou gastando meu tempo 1 hora olhando pacientes normais, então na verdade vai ser o contrário, né. Isso aconteceu até quando eu fui secretário de saúde, não sei se vocês sabem, mas fui secretário de saúde em 2013, lá de Maceió, na minha cidade, durante 1 ano. E a gente colocou uma carreta com exames para mamografia.
E aí a gente tinha que dimensionar o CACOM, né, que é o sistema que trata. E aí começou a aparecer casos, lógico, mais precoces, melhores, mas começou a sobrecarregar o CACOM e a gente teve que parar por um momento, reestruturar a rede para aumentar a rede para receber de novo, e as carretas continuaram para receber esses pacientes. Então, é uma mudança de paradigma, pelo contrário, vai aumentar a quantidade de trabalho. Eu queria que você falasse sobre isso. É só complementando, né, a gente participa de muitos projetos sociais no Brasil, né, a gente empresta retinógrafo, quem tiver projeto social, inclusive, e precisar de ajuda, a Felcom fica feliz de ajudar, né, a gente envia, empresta, e alguns projetos a gente inclusive vai pessoalmente para ajudar, que é o caso do projeto lá de Itabuna, do Dr. Sim. Rafael Andrade, né. O ano passado em Itabuna, se eu não me engano, foram 1.600 pacientes examinados com wire em 2 dias, né. E lá em Itabuna é peculiar porque o Rafael faz o mutirão há 20 anos, né, e ele tem muita experiência, a cidade é conscientizada sobre diabetes, né, tem pedalada, fantástico o trabalho que ele faz, né. E o ano passado foram 1.600 pacientes, 600 pacientes encaminhados, né, com retinopatia moderada para cima, né, more than mild, né. Então assim, a gente vê para onde os pacientes vão, né. Muitos pacientes vão procurar o SUS mesmo, vai para UBS e tal, e sobrecarrega, tem que ter estrutura para fazer o tratamento, né, mas muitos vão procurar a rede local ali, particular mesmo, né, para fazer o tratamento. Então, a gente vê um aumento de demanda quando você faz triagem, né, essa varredura dos pacientes, absurda. E existe um gap muito grande na saúde pública, né, e privada também, né. A gente acha: "Não, vai rastrear, vai tirar o trabalho", o que a gente vê é o contrário, tem tanta gente com alterações oftalmológicas, seja do segmento anterior ou de retina, que assim, o número é explosivo de gente que vai ser detectada com problemas, né, que a gente acha no dia a dia, e vai ser encaminhada para os médicos fazerem o tratamento, né. Então, como você falou, é uma mudança de paradigma mesmo, que você vai ajudar muito mais gente e vai também alimentar todo o sistema, né, a cadeia. Essa é a Eu nossa vou eu visão. vou puxar aqui com o Léo, só que eu vou colocar mais 2 coisas no nosso caldo aqui, vou colocar uma pimenta, né. A primeira é que o Google tem algumas interseções nisso, né, e parece que tem alguns modelos preditivos, por exemplo, para infarto e também para Alzheimer. Então você imagina você estar só com uma foto fundo do olho, sem ser invasiva, e você tem um preditivo ali importante para uma doença como o infarto, que pode ser prevenido, ou Alzheimer, que você pode mudar algum hábito ali de vida sendo muito precoce e retardar a doença. Então a gente não está falando só para diabetes e só para glaucoma, que é hoje em dia o que mais a gente pensa quando pensa numa retinografia, mas sim também uma janela, né, de oportunidade, onde você está vendo o mundo microscópico dos vasos da retina através de lentes transparentes, sem precisar fazer a biópsia. Eu sempre digo que, na verdade, é uma biópsia a céu aberto, sem você ter que precisar abrir nada, né. Colocando isso, eu estava querendo que você primeiro falasse dessa interconexão, e aí vem os sensores que você colocou aqui, né, porque pega imagem mais sensor, aí vai acrescentando mais informações para essa possível rede, de propedêutica muito mais precisa. Mas fora isso, depois você vai explicar aqui, o que que é um IA vertical, o que que é sistema multiagente, né, o que que é workflow, e explicar o que que é um LLM, tá. Eu queria, porque isso aqui já está no objetivo de aproximar a tecnologia, do oftalmologista do médico, e com certeza ele vai ouvir cada vez mais essa terminologia e outras que você possa aqui nos explicar, assim, de forma prática. E a terceira pergunta é que, como você está recentemente aderido à oftalmologia, seja bem-vindo, Obrigado como por é que isso. você está vendo esse universo da O oftalmologia de volume, né. fora, né, Aham, que perfeito. você está na sua primeira Brascas aqui com a gente? Beleza, obrigado mais uma vez pelo convite, viu, João, por estar aqui na Brasca. Eu realmente estou feliz por estar conectado, estar de alguma forma conectado o meu conhecimento de tecnologia com as coisas de saúde, com os trabalhos de saúde. E como você falou, Augusto, eu acho que a parte específica da medicina, que está muito forte para a tecnologia, assim, a aceitabilidade está muito forte, é a área de oftalmologia. É impressionante, assim, na feira, por exemplo, percebi muito isso, assim, as pessoas procurando realmente parte de tecnologia. Eu queria só voltar alguns pontos atrás que a gente estava conversando, só fazendo um contraponto também com o que você falou, Augusto, com relação à questão específica da IA, que você perguntou assim, pô, os médicos também estão assustados com o que está acontecendo, esse volume de coisas, volume de informação. Tem gente muito ansioso porque não consegue nem absorver tudo que está sendo inventado diariamente, né? Então, você comentou sobre isso, né? E eu acho que um dos grandes desafios e uma das coisas que vai facilitar muito a aceitação
dos médicos, ou não só médicos, mas de várias outras profissões, é o nível de explicabilidade, né? É um termo que a gente quase não fala, mas vem do inglês lá, explicability. E aí, eu acho que esse é o nível de que vai permitir que as pessoas relaxem mais e dizer assim, eu vou usar a IA para algo que vai me ajudar, e não enxergar a IA como inimiga. Então, assim, o Augusto falou vários exemplos na indústria específica que você tem, né, da área de oftalmologia, a indústria específica da empresa que você atua, quantidade de ajuda que a IA deu. Acelerar o processo de trabalho, reduzir tempo para muitas coisas que você gastaria 3, 4 dias, você vai fazer isso aquilo ali em segundos, reduzir custos e tudo mais. Mas se a gente não tiver esse lado também, e aí fazendo essa ponderação exatamente essa, voltada para o lado humano da história, o médico vai ter medo, o paciente vai ter medo, quem está botando dinheiro vai ter medo, porque a gente está realmente tendo uma invasão, assim, uma enxurrada de informações, de tecnologias para tudo quanto é lado, e de sopas de letrinhas, né? Porque a LLM é só uma das sopas, um dos conjuntos de combinações de letras aí que vai gerar um monte de coisa na linha de IA. Então, esse lado específico da humanização do processo é fundamental. Se a gente não tiver isso dentro de um mecanismo que entregue isso para o paciente, para o médico e para quem está envolvido ali, vai dar errado de alguma forma em algum momento, né? Ou senão as pessoas vão ter muita restrição para conseguir usar aquilo ali. Eu acho que isso é uma ponderação importante. A outra é voltada realmente para a questão financeira, né? Hoje o João mandou um artigo lá no grupo que a gente tem sobre as ponderações hoje do que está acontecendo com a IA e o que aconteceu com o Uber há 15 anos atrás. Que o cara estava reclamando, disse assim, pô, eu pegava o Uber, eu pagava $3. Hoje eu pego o Uber e pago 100. Mas alguém pagou a conta quando você estava pagando $3, né? Então, a gente está vendo esse movimento também. Eu achei super interessante esse artigo, porque a gente está realmente agora vivendo de novo um modelo que o Uber adotou para poder gerar, reduzir a fricção das pessoas usarem, mas também gerar essa vontade de dizer assim, eu estou dependente totalmente dessa tecnologia, então, por mais que ela seja cara, eu vou pagar. Então, a gente tá. Aí o cara estava falando, né, sobre as venture capitals que estavam injetando muito dinheiro nisso, milhões nesse negócio, e de fato ele está muito certo, porque, primeiro, a ponderação humana, que a gente já falou, e a ponderação agora financeira. Em algum momento a conta vai vir. Como que vai ser o modelo de negócio sobre isso é o que vai ser a grande curiosidade, né? Porque ou você tem a sua própria LLM, né, só para estruturar o seu próprio negócio, como você falou da Volkswagen agora, ou você vai começar a pagar a conta muito cara, porque em algum momento a estrutura não vai aguentar, né? Essa pirâmide aí, em algum momento esse castelo, vamos dizer assim, ela pode ser castelo de areia ou castelo muito estruturado do ponto de vista financeiro, mas alguém vai ter que pagar a conta. Então eu acho que isso é uma outra ponderação sobre a IA que é muito importante, porque ela realmente está trazendo muitas coisas boas, mas também a gente tem que olhar para esse nível de ansiedade que isso está causando nas pessoas, né? Tem uma coisa interessante que eu queria colocar aqui, que o Stuck puxou, né, essa linha, que é sempre a gente tá vendo o propósito e vendo a inserção na comunidade, né? Se a comunidade também não tiver minimamente satisfeita com o que você está fazendo, em algum momento você vai ter algum problema na empresa ou no equipamento, porque isso, na lei de Hermes Trismegisto, né, é a lei do pêndulo, né? E está acontecendo agora, não sei se vocês viram também, com o Airbnb. O que está acontecendo? O fato de Barcelona estar passando por isso, e quando eu estive lá estava tendo um protesto durante a Escas, e Lisboa e outras cidades, onde as pessoas estão tendo que morar na periferia, porque as casas alugadas hoje não têm aluguel por ano. Você quer ficar alugando só para Airbnb, e isso está causando o quê? O Airbnb está se vendo, vamos dizer assim, tendo que negociar cidade a cidade, né? E com um custo muito maior. Mas por quê? Porque naquele início, com esse afã do crescimento, ele não viu também esse lado da comunidade. Então, eu queria trazer esse exemplo do Airbnb e colocar como a Felcom enxerga essa questão, né? Porque a gente vem falando já há algum tempo de uma estruturação maior do serviço público, já que a empresa é brasileira. A gente tem um equipamento de alta qualidade e agora com a IA, daqui a um ano ou dois mais implementada, não tem sentido o paciente ficar cegando. Porque o que acontece com a diabetes ou com o glaucoma? A doença, na maior parte do tempo, ela é silenciosa. E ela vai se manifestar nos casos graves. E geralmente, em alguns casos, não tem mais jeito. Então, se eu tenho um sistema de rastreamento anual, eu vou evitar e muito
essa questão da cegueira em si, né? Agora a gente está falando da oftalmologia e de algo de milhões de pessoas por ano ficando cegas por não ter esses sistemas implementados. Então, eu queria ver assim, como a Felcom enxerga, se tem alguma ação de vocês em relação à parte pública para que isso aconteça, porque também, se não tiver ninguém agindo, não vai acontecer, né? Sim. Esse é o desafio, né. O desafio ele começa, na verdade, na hora que a gente começa a treinar os modelos, né. Por quê? Hoje a empresa tem o AirCloud que tem muitas imagens de retina lá, milhões e milhões. Só que a Felcom não pode usar aquelas imagens, porque a gente não tem o consente do paciente. Então começa nessa parte mais de discussão ética sobre dados, né, que tem que fazer tudo certo em cima da LGPD, com o consente do paciente. Então, muita gente pergunta: "Ah, vocês ficam retreinando, né, com as imagens que estão caindo lá?". Não, a gente retreina com o que a gente tem consente. Então, não é tão fácil, né, você desenvolver modelos melhores, né, porque você tem que fazer um projeto, você tem que ter o consente do paciente, muitas vezes quero publicar, tem que fazer TCLE. Então, começa nessa parte da própria aceitação, né, sobre os dados e proteção que existe mesmo de lei, né. A gente sabe que, por exemplo, China, a gente vê lá, teve um artigo que eu estava revisando com o Dr. Malherbe outro dia, tinha 300.000 pessoas, na base de dados que eles fizeram a validação. É um negócio absurdo, assim, um negócio muito mais aberto, né. Como é que você tem garantia que validou tudo aquilo? Isso. Então, assim, essa parte da parte ética, começa o desafio da inteligência artificial aí, né. Aí na parte da implantação, é outro desafio, né, por quê? Eu já visitei, por exemplo, vários UBS, saúde da família, né, e assim, eles, não é todo lugar que tem uma boa estrutura, né, tem o pessoal normalmente tá muito sobrecarregado ali. Você chega ali para uma técnica, uma enfermeira numa UBS e fala: "Olha, vamos fazer mais esse exame?", do ponto de vista de tecnologia é super legal, você fala assim: "Não, vai nossa, faz todo sentido, tal", né, mas a hora que você vê a pessoa já não tá com muito trabalho, ela não tem tempo para fazer mais uma coisa, nunca mexeu com o olho na vida, então a máquina tem que ser o máximo automatizada possível, tem essa parte ainda, não é só IA falando se a retina tá boa ou não, a frente do olho tá boa ou não, mas a IA que faz a foto sozinha, né, que é o próximo passo, a meu ver, né. Então tem essa parte de convencimento. Aí a terceira parte, que é a mais difícil, que é a parte, de encaminhar o paciente. Faz sentido eu fazer uma triagem no paciente, se eu não consigo em larga escala dar o mínimo tratamento para esse paciente, né. Sei que na parte médica tem até, um estatuto, né, que fala sobre a convenção de triagem, quando você faz, quando é ético para o paciente ou não. Então, assim, eu acho que essa é a dor, né. Nos projetos sociais que a gente faz, a gente vê que os projetos sociais que têm sucesso há anos são projetos sociais em que existe tecnologia, existe a boa vontade incrível dos médicos e existe o poder público por trás também absorvendo, né. Então, claro, hoje a gente conversa, né, estamos muito próximo de alguns médicos tentando pensar, né, principalmente esses que atuam muito em mutirão, porque eles já têm modelos que são replicáveis, né, mas existem vários desafios, né, pra aceitação do modelo, tanto do ponto de vista econômico, olhando assim tecnicamente a gente só vê benefício, né, mas como você falou, pode ser que aumente tanto a demanda que, talvez o município não tenha dinheiro para arcar com todos os pacientes, né, e aí até que ponto a gente vai, né? Falar que o paciente tem uma retinopatia diabética leve, ok. Falar que o paciente tem uma retinopatia proliferativa e não ter como tratar esse paciente lá no interior da Amazônia, por exemplo, né? Então é complexo. É, porque você vê que os sistemas têm que estar integrados e tem que também ter inteligência artificial no sistema de marcação, para ter a referência contra a referência, e não é um sistema tão atual assim, o que geralmente as secretarias municipais de saúde usam, né? Sim. Então, esse sistema, que é o que faz o agendamento, ele devia ser totalmente inteligente, inclusive tendo aquelas flags vermelhas, no caso, Exato. se ele pegasse já uma retinopatia diabética avançada que fosse cegar, inclusive, beneficiando muito o paciente e barateando o sistema, porque ele vai fazer um laser e evitar uma cirurgia de vitrectomia, por exemplo, que é muito mais caro, e o paciente vai ter um risco, muito maior. Você mencionou sobre, workflows e LLMs e multi-agentes e tudo mais. Eu acho que agora é um bom encaixe o que a gente está conversando aqui, porque, tá lá por exemplo, um hardware seu lá na ponta, fazendo um exame específico, capturou alguma informação ali, tem um pedaço do IA rolando ali, para poder executar alguma coisa, até inclusive tirar a própria foto, como você mencionou, mas depois essa informação precisa ir para outro canto. E aí essa informação ela precisa ser processada também naquela parte específica, já é uma outra IA que vai fazer aquela parte específica. Depois processa isso e gera conclusões e dispara isso para 3 outros nós
ou seja, pontos de conexão, que vai processar isso e vai tratar partes específicas daquela informação de forma diferente. Então, quando a gente pensa sobre isso, isso é o workflow que você tinha comentado, João. Então, esse processo de você distribuir a informação e utilizar essa informação de forma diferente, apesar da informação ser a mesma. Então, esse canal, esse fluxo de comunicação é justamente o workflow. Quando você passa em cada nó desse, em cada ponto do workflow que vai processar aquilo, se tiver uma IA, é um IA vertical, que é um IA que vai tratar só aquele ponto específico e vai ser especialista naquele caso específico. Então, eu quis usar esse exemplo que a gente está conversando agora justamente para encaixar o que o João comentou, porque aí fica muito mais fácil quando você tem uma analogia como essa, né? Então, um exemplo claro como esse. Eu acho que foi isso, né? Foi o workflow, foi os sistemas multiagentes, né? Então, e a conectividade em si, isso volta, sei lá, a 20 minutos atrás do nosso papo, quando a gente estava falando sobre cloud, né? Então, nada disso teria acontecido, por isso que eu estava falando. A nossa infraestrutura já está preparada, globalmente falando, para funcionar. Hoje, pô, a gente pensar que o nosso computador não está mais nem na nossa mesa, está tudo na cloud, está tudo na nuvem, então está tudo sendo processado lá. Eu estava até conversando com o João uma vez, agora recente, que a gente estava falando de que esse paradigma de cloud, ele mudou muito o conceito como a gente vê o uso da computação. Porque a gente usa energia e água há algumas unidades de dezenas de anos, né? Então, você pensa sobre isso e a gente paga pelo que a gente consome. Então, para quem ainda não entende o que é IA, aliás, o que é cloud, ou fica ainda pensando nas nuvens, o que é de fato cloud, basicamente é você pensar sobre o uso de computação num modelo que você vai pagar pelo que você usa. Então, como você usa a energia na sua casa e como você usa a água na sua casa, que você chega no final do mês vai receber um boleto para pagar o que você consumiu, computação em nuvem, ou seja, cloud computing, é exatamente isso. É você pagar pelo que você consumiu. E aí esse recurso computacional, ele tá, por que chama na nuvem, né? Porque já não está mais na sua máquina, ele está no seu computador, na sua casa. Ele está realmente, de fato, como se fosse um conceito de uma nuvem. Você simplesmente joga os seus dados para lá e algum computador vai processar aquilo. Sim. Então, eu acho que esse fluxo geral é que está proporcionando tudo esse papo que a gente está tendo aqui, desde quando você coleta a informação lá na ponta até transformar isso numa inteligência que vai levar a outras conclusões, ou um tratamento, ou a um diagnóstico que seja, né? Sim. Um exemplo só em relação ao workflow, né, e nuvem que você trouxe, muito bom, né? A gente teve um cliente americano que eles tinham uma solução de mesa que era totalmente integrada, né? Então, assim, o usuário não precisava imputar nada, fazia, já ia para outro sistema que já processava e já fazia tudo. E o nosso sistema era muito mais acessível, né? E aí na implantação, a engenheira responsável falou: olha, a imagem de vocês é muito legal, o custo é muito melhor, mas aqui é muito mais importante a integração dos sistemas, né? O médico não tem que ficar entrando muitas vezes a mesma informação, do que a imagem ou o custo, né? A gente prefere algo totalmente integrado, porque você não precisa fazer muita coisa, né? E aí ela falou: nosso sistema é um sistema que fica intermediário aqui, e a gente não quer que o médico acesse o nosso sistema. O nosso sistema é só a ponte que faz o fluxo, que empurra a informação daqui para lá, né, e gerencia o fluxo da clínica para ser mais rápido, né. E para mim foi um grande aprendizado, porque muitas vezes a gente fica assim: "Não, eu quero que o médico acesse a minha nuvem, né, para ver as imagens". Não, o médico ele quer fazer o mais rápido possível, o mais fluido possível, se estiver no sistema dele melhor, né. Então assim, deu uma virada de chave, né, sobre a integração, workflows, grande na nossa cabeça, né. Tá tudo conectado. É isso, né? Queria agradecer, né, a vocês, né, Stuck e também a Sales, né, por essa oportunidade que a gente teve de discutir aqui aspectos industriais, aspectos de empreendedorismo, de inovação, e também de inteligência artificial para o nosso dia a dia. Então, agradecer a presença de vocês dois e queria que vocês seguissem, né, nas nossas redes, no YouTube e também no Spotify, e também divulguem, encaminhem, porque esse conhecimento aqui é justamente o que vai fazer o nosso país é um ecossistema mais forte, né? Logos Biocast é isso, é aproximar a ciência de você. Então, muito obrigado.